Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do curso de Pedagogia Sistêmica. Nessa aula vamos falar sobre o segundo princípio, o princípio da compensação. O que é compensação? É o equilíbrio entre o dar e o tomar, ou o dar e receber. Tudo nessa vida necessita de equilíbrio. Porque é no equilíbrio onde as relações elas podem crescer, como podem também estagnar, como podem também acabar. Então, o princípio do dar e receber, ele é muito importante mesmo. Quando eu não reconheço o dar e receber, eu experimento sofrimento. Basicamente isso. E outra coisa que vocês vão entender é que um princípio sistêmico está conectado com o outro. Como assim, Diego? Por exemplo, nas aulas anteriores falávamos sobre o pertencimento, inclusão, exclusão. Tá, mas o que tem a ver o pertencimento com o dar e receber? Aí é que tá. Você vai entender que muitas vezes quando eu excluo algo, vai acontecer uma compensação. Ah, eu esqueci de fazer as tarefas, eu esqueci de chegar no horário, eu esqueci que eu tinha deveres e tarefas. Em compensação, os seus resultados não são como você queria. Em compensação, sua vida não vai para frente. Eu não perdoo, eu não incluo as coisas que acontecem lá na minha família. Em compensação, eu vou atrair muitas vezes pessoas que também não perdoam, pessoas que não têm tendência a resolver os conflitos com amor. Então, toda ação tem uma reação. E esse é um princípio, né? Todo comportamento tem uma consequência e assim por diante. Então, nós vamos falar sobre o princípio do dar e receber, tá certo? Isso não se aplica somente na escola, não. Se aplica também, por exemplo, nos relacionamentos entre homem e mulher, percebe? Né? Então, é preciso que haja um equilíbrio, né? Por exemplo, se um dá, o outro toma. E daí, esse que recebe, né, que tomou, ele devolve e esse toma. E esse aqui toma e dá e esse recebe. E esse recebe e retribui. E assim o amor vai crescendo, né? O problema nas relações, quando um dá, o outro recebe. Um dá e a balança desequilibra, né? É preciso reconhecer o dar e o receber, tá? Então, tem o livro do Adam Grant que fala sobre o dar e receber, tá? E esses princípios se aplicam também no direito, nas empresas, família e na escola também. Existe um aspecto que eu quero falar aqui muito importante, que são os 3 níveis do dar e receber. Quando você entende os níveis do dar e receber, é como se você tirasse a venda dos olhos e você começasse a enxergar como que funciona uma dinâmica de relacionamento, por exemplo. Então, vamos imaginar aqui, ó, existem 3 níveis. Primeiro, o tomador. Segundo, o trocador. E terceiro, o doador. Quando um relacionamento não vai para frente, uma organização não vai para frente, é porque ela está muito conectada com a energia do tomador. Diego, o que é tomador? Tomador é isso aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo do tomador. Ó, existem aqui presentes, bênçãos da vida, tá? Você tá vendo aqui? E aí o que o tomador faz? Ele pega, gostei, vou pegar mais um pouco. Gostei, vou pegar mais um pouco. Gostei, vou pegar mais um pouco. Gostei. Só que ele não devolve. O que acontece no final? Fica sem nada, né? Isso acontece nas organizações. Percebe? Então, esse é o tomador, né? Ele só toma. Por isso que o nome é tomador. Só pega, né? Aí você vai perceber lá no noticiário da TV: a política está indo mal porque fulano roubou. Nossa senhora, o que é? Tomou, não devolveu, só o tomador, tá? Então, esse é um nível. O outro nível é o trocador. É aquele, por exemplo, tem aqui, ó. Vamos imaginar que temos aqui presentes, bênçãos da vida, né? E você oferece para a pessoa: olha,
quantas coisas bonitas que eu aprendi no curso de pedagogia sistêmica, lá na minha faculdade, no meu relacionamento. E ela fala, ah, que legal, muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com você, pode pegar. Aí a pessoa faz isso aqui, ó. Ela vai lá e, ah, gostei dessa experiência. Nossa, isso vai me ajudar, né? Ah, daí é o seguinte, eu gostaria de te retribuir. E aí ela pega uma experiência dela e troca com você, tá certo? Aí quando você vai olhar para sua vida, você vê, poxa vida, eu entreguei aquilo, mas eu recebi esse, né? Então equilibrou. Então vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, né? Que vou simular aqui uma dinâmica, tá? Aqui são as suas bênçãos, né? E aqui é a bênção de outra pessoa, tá certo? E aí o que acontece? Você conhece uma pessoa, você a outra pessoa. Daí você, ah, olha só, eu quero te ajudar. Aí você pega e passa isso para ela, né? O que acontece com a balança? Ela começa a pender para o lado. Aí essa pessoa, ah, mas eu também posso te ajudar com isso aqui, ó. E a balança equilibra. Percebe? Ninguém perdeu, tá? E todos saíram ganhando. Essa é a dinâmica do trocador. Eu pego, mas eu também devolvo, tá? Eu dou, mas eu também recebo. E aí a gente pode crescer, tá certo? Então, essa é a segunda dinâmica. E tem a dinâmica também do doador, que é o terceiro nível que eu estou explicando para vocês. Então, por exemplo, o doador, né? Então tem uma pessoa lá que tem muito pouco. Ela só tem um. E o doador olha para aquilo e fala, ok, você precisa de ajuda? Então, vou te ajudar. Aí você ajuda a pessoa. Aí ela fala, fulano, nossa, isso me fez tão bem, obrigado, eu quero te retribuir. Não, 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 não. Você vai precisar disso aqui também, ó. Nossa, minha vida mudou, assim, então pega isso. Caramba, de onde você tirou tanta coisa? Nossa, eu gostaria de ser... Ó, vou te ajudar mais um pouco. A pessoa não pega, ela só doa. São os doadores. Tá? Então, existem dois tipos de doadores. Os doadores que não tem nada, só tem nada entre aspas. Eles só têm o tempo e eles doam integralmente o tempo para as pessoas. Fazem muita filantropia. Madre Teresa de Calcutá, ela não andava de Ferrari. Ela não tinha palácio. Vou ajudar, vou doar. Doadores. Né? E tem aquelas pessoas que são multimilionárias, têm muito dinheiro e doam. Tá certo? Então, também são doadores. Tá? Então existem esses dois tipos de doadores. Tá certo? Então, se nós formos pensar, podemos entender da seguinte forma, simples, né? Então aqui eu tenho doador, tomador, trocador e doador. Pode observar que os doadores estão no extremo. Se você fosse pensar que isso aqui é uma pirâmide, tá? Pensando que isso é uma pirâmide. Doador, tomador, trocador e doador, tá? Então, numa sala de aula, você pode observar que existem esses três tipos de pessoas. Você dá aula para a pessoa, ela não tira nota. Você faz reforço, ela não evolui. Ela está simplesmente no tomador. Eu preciso. É o saco sem fundo. São pessoas que têm um problema grande na infância. Elas têm um trauma muito forte e isso faz com que nada compense a perca que ela teve lá quando ela era criança, tá? Basicamente assim. Então, quando você vê um tomador, tem muito a ver com a infância dele. Não precisa nem ser um psicólogo para você saber. Basta você entender isso, né? Isso pode se estender aos relacionamentos. A pessoa que tem problema com a justiça, rouba. Ele precisa pegar. Ele tem uma dinâmica em relação à infância dele. E pode ser até uma dinâmica ancestral, tá? Para o entendimento, né? Veja que o entendimento não significa que você precisa perdoar quem faz isso. Nada disso. Apenas que você identifica o que está acontecendo. Qual que é a dinâmica. Por isso que a pessoa vai para a cadeia, depois solta, ela vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque isso é uma dinâmica que, claro, que influencia na personalidade, nos comportamentos e as consequências também. Energia do tomador. O aluno não vai para frente. Percebe? E muitas vezes isso também, existem professores assim.
que vivem com dívidas, que dão um monte de aula, não sei quantas horas, e vivem empacado, tá na energia do tomador. Profissionais, terapeutas, N pessoas que passam por isso. E eles ganham e gasta, tá no tomador, né? Tem o trocador é aquele que, ele é o apaziguador, ele sabe que ele tem o poder de regular as relações. Por quê? Porque ele chega, ajuda uma pessoa e recebe algo. Então, por exemplo, ele evita o pior, né? Ele está sempre ali trocando, né? Sempre trocando. É a pessoa que, ela, por exemplo, ela pode ir mal na matéria, daqui a pouco ela recupera, porque ela entende que ela precisa doar mais, que daí ela vai receber mais, né? Ok? Então, esse é o trocador. Então, a pessoa tá lá no cargo, ela faz um curso, ela avança. Ele está no trocador, tá? O trocador, ele regula muito, porque assim, ó, se você imaginar que tem aqui o tomador, muitas vezes o tomador, ele não deixa de ser tomador, porque ele sabe que tem um trocador, uma pessoa que vai ajudar ele, tá? E que não vai cobrar dele muito, vai aceitar ali um obrigado e tal, né? E vai ficar por ali, né? Então tem essa dinâmica aqui. Aí tem o doador. Gente, só o doador muda o mundo. Que o doador, ele reconhece que o trocador não tem o poder de mudar. E que o tomador não tem cura. Ele vai fazer algo por todos. De forma consciente, tá? Ele vai ajudar sem cobrar nada em troca. Tá? História de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, né? Grandes empreendimentos onde doaram muito, muito, e não cobraram nada em troca. Ai, fulano, mas você viu que tem pessoa que ela doa, de repente ela adoece. Então ela não deu, ela cobrou. Talvez ela esteja na energia do trocador e não sabe. Ela gostaria de ser um tomador, de ser um doador, mas ela não tem recurso, capacidade ou estratégia, né, para ser um doador. Ela se mantém aqui no trocador. Então tem esses três, né, tipos, tá? E numa sala de aula, numa organização, né, existe essas dinâmicas que acontecem. Então o correto seria os grandes líderes manter a energia do doador, do doar. Por quê? Porque o trocador precisa, porque o tomador precisa, tá? Então é muito importante a gente, quando você entende isso, você muda de nível. Ai, mas a pessoa, eu sei que porque aqui, ó, você vai perceber que o nível de ingratidão de um tomador é muito grande. Não tá bom. Ai, mas a lei não me ajuda. Ai, mas quando mudar o governo. Ai, mas a economia. Ai, mas o meu time de futebol, tomador. O trocador tá ali, no intermediário. Não é nem o tomador e nem o doador. Tá ruim, mas tá bom. Ele é grato, mas ele não é grato sempre. Às vezes, né? Às vezes quando convém, ele é grato. Se ele vai receber algo em troca, ele é grato. Se não, deixa tudo como está. Afinal de contas, eu não sou um tomador, eu sou um trocador, tá? E aí tem o doador que, independente da circunstância, eu vou doar. E é o que cura, tá? Então todos nós experimentamos os três níveis, né? O grande jogo da vitória é você se manter o maior tempo possível na energia do doador, tá? E às vezes a gente precisa tomar mesmo, a gente precisa de carinho, tá? Às vezes a gente precisa trocar, mas é importante a gente sempre focar, ou quase sempre, ou na maior parte do tempo, sempre que possível na energia do doador, sem receber nada em troca. Por quê? Porque você não está sozinho, tá? Então basicamente isso. E como é que se dá a dinâmica da compensação nas organizações? Eu vou dizer algo aqui, tá? Peço uma licença para mostrar aqui uma dinâmica. O que acontece muitas vezes que impede que o aluno aprenda ou que uma organização vá para frente? Sempre uma descompensação. Quando algo descompensa, né? Aí a pessoa, eu não acredito nesse negócio de lei de compensação. Eu falo para ela, então vai no teu carro e murcha os pneus só do lado direito, tenta andar com os pneus murchos. Você vai perder todos os pneus, porque descompensa, por isso que precisa calibrar. E nos nossos relacionamentos, é necessário a gente calibrar os pneus, tá? É necessário calibrar os pneus, tá? Manter o equilíbrio, tá certo? E aí o que acontece? Aqui é o professor e aqui o aluno. Aí o aluno chega na escola, gente, o aluno precisa de amor, precisa de atenção, um monte de coisa. O que a escola faz muitas vezes?
ela não reconhece o que o aluno precisa. Então a escola vai lá e dá uma tarefa para ele. Aí ele não consegue retribuir. A pessoa vai lá e dá um castigo para ele, leva ele na direção. Aí ele não melhora, a escola vai lá e chama os pais. O que acontece com a balança? Acontece aqui, ó. Emaranhado. Misturou tudo, tá? Então, há uma descompensação entre o dar e receber, tá? Ai, Diego, mas sempre foi assim, porque... Pois é, por isso que existe a pedagogia sistêmica. Ela vem como solução. E o meu método, ele vem ajudar você a entender isso e mudar isso, tá? Quando eu explicar o método, eu vou mostrar outro jeito de entender isso para vocês conseguirem aplicar. Aqui não é sobre aplicação, aqui é só sobre o princípio, tá? Vocês vão perceber que uma coisa está conectada com a outra, é sistêmico. Então, o que cura aqui? Por isso que as relações adoecem. Aí a pessoa vai lá na igreja, né? A igreja cobra isso da pessoa. A pessoa, mas minha vida não tá, cobra isso. Daqui a pouco, emaranha, desequilibra. A pessoa vai na empresa, acontece a mesma coisa, né? Tal trabalho. Aí ele não ganha para isso. Aí ele é mudar de função. Só tá recebendo cobrança. O equilíbrio, o desequilíbrio aqui, ó. Então, a escola, eu penso que é a única ou a melhor oportunidade, pelo menos, de estabelecer equilíbrio. O aluno chegou, primeira coisa é você receber. O aluno ele precisa receber. Então, a primeira coisa para ter equilíbrio é interessante você escutar o aluno. Quando você escuta o aluno com o coração, é como se ele entregasse um resultado para a escola. Aí você pode, por exemplo, ensinar algo para ele. E aí, a partir do teu ensinamento, ele te dá um feedback daquilo, e através do feedback dele, você fazer uma ação ou um método. É onde entra o método aqui. E aí o que acontece? O relacionamento fica equilibrado. Gente, sem equilíbrio, sem chance. Agora, se o aluno chega na escola e a primeira coisa que eu faço, você tem que comprar um livro, teu pai tem que vir para a escola, tá? Olha, você veio sem uniforme. Eu não estou dizendo que precisa ter ausência de regra, gente. Não estou falando em anarquia aqui, eu estou falando em princípio. Então, por exemplo, se o aluno chega e a primeira coisa que eu faço, eu acolho o aluno, mas vai muito além do que sentar na cadeira, é você escutar ele com o coração, só que os professores não são treinados para isso, é por isso que tem um curso de pedagogia sistêmica. Eu vou escutar o aluno. O que traz que levamos para a escola, o que ele traz dentro dessa mochila, a história dele. E a partir desse momento, eu me autorizo a ensinar algo para ele. E se ele não aprendeu, eu vou escutar de novo o coração dele. E aí eu posso fazer uma ação para mudar, né, pequenas coisas e contribuir na vida desse aluno. Então, antes do aprendizado, a contribuição, gente. Antes do sucesso, a cura. Antes do êxito na profissão, o êxito na vida. E quando uma organização olha para isso, tem chance de fazer diferente, tá? Ok? Diego, e como é que faz isso? Aí tem uma pergunta. Como que está o coração desse professor aqui? Muitas vezes, esse camarada precisa ser tratado. Também de forma especial. Como que está, por exemplo, o coração do diretor? Como que está o coração da organização da escola? É uma escola que topa uma palestra, que topa uma discussão fora do PPP, Projeto Político Pedagógico, do conselho de classe? Como é que está o coração da escola? O coração do diretor e o coração do professor. Quando se abre o coração, a mente também abre. E aí é possível entender os princípios e se harmonizar com eles. E aí fazer a mudança, tá bom, gente? Então eu espero que essa aula tenha feito sentido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima.